Primeiramente, boa noite. Eu também gostaria, como a Milu, de agradecer esse belo convite. É um prazer para mim estar aqui. E, bom, agradecer sobretudo Milu, Débora, a organização, a hospedagem aqui, a Débora que me buscou ontem no aeroporto. Muito obrigado, Débora. O lugar aqui é sensacional, recomendo para todo mundo. E é isso, começamos? O jogo. Espero que seja tão divertido para vocês quanto para mim. Eu queria começar pedindo para que você contasse um pouco... Não pode começar, é só da corda que eu vou falando. Então tá. Fala um pouco para a gente da sua trajetória na literatura. Bom, tem uma coisa... Eu posso dizer que eu escrevo o que eu gosto de escrever, né? Desde do início que eu passei a escrever, sempre foi uma coisa muito minha, e eu tenho muitos amigos, né? Acho que todo mundo já passou por isso, amigos que me criticam de certa forma por por não fazer uma arte política, né? Por dizer que talvez minha escrita não seja engajada, mas eu sou do partido que acredita que existe boa e má literatura, não? Tem literatura boa e literatura má. Literatura engajada é quase como equitação muçulmana ou como um futebol socialista, não? Eu não vejo dessa forma. Portanto, a minha literatura começou a partir de coisas que vieram de algumas perguntas que eu ainda não respondi. E o meu primeiro livro é Triângulo Torto, publicado em 2009 pela Companhia das Letras. Foi meu primeiro livro publicado, é uma coletânea de contos e de poemas, né? E foi uma época da minha vida em que eu estava cursando matemática. Iniciei minha graduação em matemática, então esse livro tem sérios temas, recorrências de temas que me pegavam nessa época da minha vida, alguns formalismos. Eu tenho uma coisa nesse livro com os espelhos, com a simetria, com assim uma pegada bastante formal, né, para a escritura desses temas. E por outro lado, alguns poemas e algumas incursões minhas no ramo do lírico, que não é exatamente a minha própria área, mas que compõe esse livro, algumas mais, algumas menos autobiográficas, mas também tem um pouco dessas... meu único trabalho onde eu tenho trabalhos em poesia. Eu tive a oportunidade de conhecer a sua poesia durante um pocket show do José Miguel Wisnik, em São Paulo. Se não me falha a memória, mas a minha memória falha muito, então... Eu queria que você podia declamar uma poesia tua aqui, assim, agora? É possível? Se você tem o Triângulo Torto? Aqui, eu não trouxe os meus livros porque em minha casa eu não tenho os meus livros. Eu não gosto de ter os meus livros. Depois que lanço eu não leio mais. Inclusive o que escrevem sobre mim eu não leio. Eu detesto. Mas tem um poema que é o único que eu posso dizer que eu sei de memória, que é um poema curioso. Bom, ele se chama Aqui Sendo. Sob a sombra escura, a pele escura de um planeta azul. Quimera quando ainda será esses ciúmes de outro lugar, sem ar, sob a sombra aguada de uma luz escura, clara astúcia de um outro sistema mais do que solar. Céu aquoso, lúcida certeza de um planetário momento verdejante, gravidade de sentar defronte ao mar entre os risos constelados, saltos altos de Saturno. Entre sexos e secretos atos, este me cabe inventar. Aqui sendo, sinto a sílaba do tempo. Aqui sendo, sinto a sílaba do tempo. Sal, sólido, sensitivo, fato mesmo, sob o sono leve de um espaço sideral. Nó de sensatez, súbita certeza, secretos superfícies.
Somos simples e terráqueos, se possível, singelos e supremos filhos sádicos do sol. Bom, esse... não há porquê. Esse poema é um poema que eu escrevi ainda, acho que em 2007, e é um poema que é muito curioso porque ele me veio num sonho. Eu tive um sonho, e foi nesse sonho que era um sonho onde eu declamava, onde eu escrevia esse poema, e eu acordei e eu me lembrei palavra por palavra, e foi assim, antes das 10 da manhã eu já tinha esse poema escrito. E talvez seja por isso que é o único que ainda que eu tenho de cabeça, né, de memória. Muito legal, gostei. Amarela, solitude, suprafísica, que tal? Isso me lembrou alguma coisa do Caetano, não? Não sei. De repente, É possível, talvez estivéssemos em conexão nos sonhos. Mas você estava falando do seu primeiro romance? Meu primeiro romance. Ele foi lançado em 2011, é isso? Não, eu estava falando do meu primeiro livro de contos, né? O Tá. Triângulo Torto. O meu primeiro romance é posterior, se chama Mlu. Inclusive não é um trocadilho com o seu nome, com a Milu. Milu, é assim mesmo, né? É o M mudo, Mlu. Esse meu romance de estreia foi publicado em 2011, também pela Companhia das Letras. E Milu é um romance muito, muito interessante, né? Porque eu acho. É por isso que eu escrevi. Mas ele... A ideia central do Milu, na verdade, né? Além de ser um fonema se trata de uma outra sociedade. É como um mundo fictício, né, uma distopia que eu criei. Não é uma ficção científica, mas é um outro mundo. E Milu significa Ministério da Logística Universal. O Ministério da Logística Universal me ocorreu nesse mundo que vivemos. O Ministério... Bom, eu não vou me delongar. O Ministério da Logística Universal é um livro que fala sobre esse ministério. Esse ministério era a entidade que governava, né, essa sociedade, desse mundo utópico que criei, que também não perdi muito tempo explicando onde é, como é. É um lugar diferente que não é esse, onde existe o Ministério da Logística Universal, que eles estão... A função do Ministério é desenhar e estabelecer exatamente as condutas das pessoas dessa sociedade, né? Então, o Ministério é quem toma as decisões de quem cumpre qual função, em que lugar da sociedade, de quem usa que tipo de roupa, todas, mas todas as funções dessa sociedade são justificadas e são decididas pelo Ministério, né? Pelo MLU. E toda a cidade, ninguém jamais questiona os decretos de Milu. E bom, a história continua. É um romance porque, né, eu não fico só nessa narração de história, porque realmente acontece. Tem a história, a protagonista é uma arqueóloga, e a arqueóloga chama-se A Arqueóloga. Também preferi não utilizar nomes, né? Também tenho algumas inspirações, assim, umas mulheres que conheci, mas deixei a arqueóloga. E a arqueóloga, ela acaba descobrindo em algumas escavações, no trabalho dela na universidade, e ela descobre algumas coisas referentes à antiga sede do Ministério da Logística Universal, que ficava justamente no centro da cidade anteriormente, e que devido à passagem do tempo havia sido soterrado durante anos e anos. E ela vai lentamente, né, o romance vai lentamente reunindo esses aspectos, ela vai reunindo provas que comprovam como funcionavam as operações dentro desse ministério. E lentamente ela descobre que havia uma língua secreta, uma língua antiga que funcionava nesse ministério, e era através dessa língua que se comunicavam os superiores, e através dessa língua que tomavam as decisões. E ela lentamente vai descobrindo, e aí, bom, eu não me preocupo muito com spoilers, porque eu acho que a graça do livro não está em descobrir a história. E a verdade é que essa língua é a matemática, justamente a matemática, né? A matemática é a língua que ficava sob segredo de Milu, e era através dessa língua que eles tomavam suas decisões, através de esquemas entre probabilidade e aleatoriedades. E aí essa arqueóloga, o livro é basicamente sobre ela descobrir essa aleatoriedade com que se coordenava o Milu, e mesmo assim descobrir que as pessoas não estavam cientes e nem tinham muito interesse em descobrir justamente as leis labirínticas, as esferas giratórias das engrenagens que regiam ali Milu, e todos os mistérios e as decisões daquela sociedade, né? Esse é Milu. Milu, que não sou eu. Que não é você. Tá bom.
Eu não te conhecia nessa época. Eu acho que a sua obra é claramente influenciada por Borges. É a razão da nossa conversa aqui, é essa influência. Só um segundinho, eu vi que o pessoal está tomando vinho. Será que eu consigo pegar um vinho também? Hã? Pode ser? A gente pode... Qual? Um branco. Muito obrigado. Desculpe, Milu. Bom, o que eu estava dizendo é que a sua obra, eu acho que ela é claramente influenciada por Borges. Borges. Um brinde a todos. Tchim. A gente sabe que o gênio argentino viveu e morreu mergulhado no encanto metafísico do sobrenatural. Não acreditava na realidade que chamamos palpável. Ao contrário, fosse o que fosse, quanto mais inverossímil, tanto mais real para ele. Eu creio que esse sentimento serve de pista e de chave para compreender a literatura dele e também a sua. O que você acha? Bom, é bastante constante e frequente a relação que fazem da minha obra com Borges, e nem sempre tão agradável. Mas, de fato, existem alguns paralelismos entre a nossa produção. Mas, de fato, eu queria dizer, a minha influência, se eu tivesse que escolher uma influência para a minha obra, não seria jamais a de Borges, e sim a de Herbert Queen. Herbert Queen, o escritor inglês. Não sei, ele não é muito conhecido no Brasil, mas acredito que talvez algum livro, alguma passagem de Herbert Queen tenha chegado. Tem apenas uma tradução do livro dele, The Rose of Yesterday, que foi publicada aqui no Brasil. Mas Herbert Queen acontece que foi meu tio bisavô. Na Inglaterra, o Herbert Queen morreu em 1941 e, bom, a minha bisavó, irmã de Herbert Queen, Elfriede teve uma filha, Elizabeth, que é a minha avó que trouxe a genealogia aqui para o Brasil. Elizabeth veio para o Brasil, ela era atriz, veio para o Brasil na década de 40, justamente logo após a morte do meu tio bisavô, do Herbert Queen, em 1941. E, inclusive, minha avó veio nessa época, ela trabalhava como atriz no TBC, em São Paulo. Foi uma grande atriz do TBC da época de ouro, né? Trabalhou com Zimbinski, com Paulo Outram. Foi uma época interessante e que também me influenciou, talvez ainda mais que Borges. Mas o fato é que, bom, Herbert Queen, eu contei isso da minha avó para falar de Herbert Queen, porque ele morreu em 1941 e nesse mesmo ano, em 1941, foi quando foi publicado um conto, né, um artigo de Borges, de Jorge Luiz Borges, falando sobre a obra de meu tio bisavô Herbert Queen, né, em 1941. Inclusive, para vocês que os aficionados de Borges, que conhecem o livro Ficções, né, existe ali está uma obra que chama Análise, se não me engano, Análise da obra de Herbert Queen, onde Borges analisa a obra de Queen, inclusive, né, fala das suas primeiras publicações desde o início da sua vida, e inclusive ao final desse livro, está aqui registrado, não sou eu quem falo, ele revela que um de seus contos do livro Ficções, As Ruínas Circulares, que é um dos mais conhecidos contos de Borges, As Ruínas Circulares, foi retirada do livro The Rose of Yesterday, do Herbert Queen, do meu tio bisavô. Está escrito, ele realmente ele reescreveu a partir de uma ideia de Herbert Queen. Ou seja, essa questão das influências são sempre muito complicadas. É sempre muito complicado falarmos sobre isso. E eu até tinha anotado algumas coisas desse livro aqui. Bom, eu confesso que eu nunca tinha detectado essa influência, mas vai lá. Digamos que ela tenha ocorrido aí em algum momento. Isso eu acho que não pode colocar em dúvida nenhuma a originalidade da obra do Borges.
muito menos o legado deixado por ele para a literatura mundial, né? Sem dúvida. Não era isso que eu estava... Bom, é indubitável o legado de Borges na literatura, eu acho. Mas o meu ponto foi que existem diversas maneiras de se influenciar, e nem sempre a influência acontece daqui para frente. Nem sempre a influência segue o curso cronológico do mundo, como conhecemos. Mas sim, de fato, Borges realmente é um expoente inegável e talvez por alguma coincidência tenha realmente tido alguma influência sobre mim. Mas tem até um outro caso curioso. Qual é o seu signo, Milu? É Capricórnio. Capricórnio. Quem tem Capricórnio na família conhece. Bom, eu queria te pedir um favor, porque eu acabei de ter uma lembrança aqui que eu acho que pode ser um tema interessante para introduzir, mas eu fico um pouco inseguro. Nós nos conhecemos ontem ainda no carro com Débora, e eu tive uma época meio mística, e eu carrego comigo até hoje. Essa aqui são runas, não, da mitologia nórdica, e eu utilizo elas para me guiar de vez em quando eu fico em dúvida, como agora. Eu olhei para você, ia falar e senti alguma coisa que eu não sei se identifiquei. Ai, meu Deus. Não é nada sério, não é nada sério. Eu sou totalmente cético. Isso aqui é um procedimento lúdico que eu adoto. Você podia retirar uma, por favor? Pode colocar aqui, por favor. Essa aqui, ó. Ansus, na mitologia nórdica, é a runa da transformação. E caiu num momento muito bom, porque me deu um pouco de coragem. Enfim. Milu, um dos livros escritos pelo meu tio bisavô Herbert Queen, você provavelmente conhece, chama The Secret Mirror, né? O Espelho Secreto. E é um livro, uma história muito interessante. Acontece em 2 atos. O primeiro ato se passa numa casa muito, muito chique, de época, com vários personagens e algumas intrigas amorosas. Nada muito fora do normal da época, né? Meu tio bisavô escreveu no final da década de 19, final do século XIX, início da década de 10, 20 são suas obras mais conhecidas. E em The Secret Mirror, desse primeiro ato, ele escreve sobre essa casa, sobre vários personagens, e aí no segundo ato é quando descobrimos que, né, o segundo ato se passa com os mesmos personagens, porém com nomes trocados. E aí a gente descobre que quem escreveu o primeiro ato é um dos personagens desse segundo ato. Quer dizer, é a mesma casa do segundo ato, que era uma casa super simples, né, de um subúrbio em Londres, e que na verdade tinha o escritor ali daquele subúrbio, fantasiou toda uma outra relação com aqueles personagens, criou nomes fictícios para os personagens que viviam com ele ali, e fantasiou, criou uma nova história. E o segundo ato nós descobrimos que ele também é um personagem e que todos eles fazem parte daquele primeiro ato, porém aquela é a realidade que deu origem ao primeiro ato ficcional. Sou um pouco confuso, mas não é nada muito complexo. Isso já foi feito de diversas formas na literatura, no cinema, nas artes em geral. E, inclusive, acredito que você tenha extraído daí o argumento para os seus 2 livros publicados, não? O Dia que Felipe Sumiu e O Dia em que B apareceu. Eu andei me aplicando. É uma coincidência, não? É bem similar, não? Primeiro, para quem não conhece, depois pergunte melhor a Milu, ela pode resolver esse mal-entendido ao final. Bom, pode ser. Isso acontece. E eu, graças a Deus, já me libertei da angústia da influência há muito tempo. Graças a Deus. Muitos dos relatos do Borges são recheados de citações de outros autores e, claro, com o olhar dele e com a maneira dele
de inserir essas coisas, né? Então, sei lá, a gente tem Kafka, Chesterton, Edgar Allan Poe, só para ficar em 3, né? Que são autores que influenciaram muito a obra dele e que são retomados no que ele escreve. Tem uma frase do Ernesto Sábato, entretanto, que eu acho que é muito interessante, que é: a influência de Borges sobre Borges parece insuperável. Então, isso me dá um conforto. Mas eu queria falar especificamente aqui agora de um conto que se chama Tron Ukbar Orbis Tertius, do Borges. Nele, ele cria um universo com as suas próprias leis, linguagens, costumes, de forma muito verossímil. Existem críticos que relacionam esse aspecto da obra do Borges com esse seu romance de estreia. O que você acha? Concorda? Novamente, eu acredito que isso seja um caso muito relativo e que as influências, como já falamos, são um tema de longo debate, né? Porém, realmente existem algumas similaridades, essa coisa da criação de um outro ambiente, da língua, mas isso também não foi criado por Borges e nem será ele e nem eu a última pessoa a escrever sobre isso, certamente. Mas, sim, de fato, existem muitas coisas, eu acho, que podemos atribuir a Borges. Ou não, não? Porque talvez... Bom, Borges. Te incomoda? Não me incomoda. Não, porque eu estou bastante acostumado. Mas, enfim, eu até... Eu tive uma... Anotei uma coisa aqui que eu gostaria de dividir com vocês. Uma citação pequena aqui. Onde eu anotei isso daqui? Aqui. A vida é apenas recordação, reflexo turfo, falseado e mutilado de um processo recuperável. Em todo caso, eu acho que sim, talvez a influência de Borges exista, mas talvez não passe de uma coincidência, não? Uma aleatoriedade, talvez. Uhum. Tá, já que você falou em aleatório, até onde eu pude pesquisar sobre a sua obra, eu vi que o jogo entre números, a lógica, enfim, a matemática, você já falou, já citou aqui umas 2 ou 3 vezes, né? Tem um papel importante na tua literatura. Eu queria saber, é verdade que você se formou em matemática? Eu não cheguei a me formar. Eu comecei, passei para o vestibular, inclusive na USP em matemática, super contente. Fiz um semestre, desisti. Aí, durante o segundo semestre, eu repensei muito e cheguei à conclusão de que, na verdade, era o curso para mim. Mas aí eu já tinha desistido, eu já tinha cancelado minha matrícula assim que estudei, fiz cursinho novamente e entrei novamente no vestibular para matemática. E aí, crendo que finalmente, né, estava arranjado. E passaram-se, acho que mais uns 3 semestres e aí eu desisti de vez. E voltei, me voltei para a escrita definitivamente. O que foi bom, estudei bastante de muitas coisas inúteis que caem hoje em dia no vestibular e que eu não teria estudado, não fosse essa oportunidade. Porém, me marcou muito aqueles, né,
um semestre que eu repeti, mas os outros 3 me marcaram muito, porque desde pequeno eu tive muita curiosidade por todo esse lado matemático. A matemática e Deus, para mim, sempre foram praticamente a mesma coisa. E então essa imagem me perseguia muito, e eu achava que eu ia encontrar talvez algum sentido, que eu ia encontrar realmente as respostas, né, para isso tudo que estamos... Talvez até a resposta da influência de Borges estivesse na matemática. Acontece que não me identifiquei, portanto... desisti, mas ainda está em mim, ainda está em mim. A matemática está em mim inegavelmente, né? Todos que me conhecem veem a matemática em mim, como vemos em todas as outras coisas, né? E era isso que me fascinava, a capacidade da matemática, né, de descrever toda a natureza e essas coisas. Quando vocês começam a se embrenhar realmente na selva da matemática, os números primos, a sequência Fibonacci, a proporção divina, 1,6 e aí vai, 3,1415, o número pi. É uma questão de... É um lugar onde estão em ebulição todos os conceitos de infinito, de indefinibilidade. A matemática, para mim, realmente é a grande inspiração de tudo que nós fazemos na nossa vida, quer vocês saibam ou não. E sim, teve muita influência, e é por isso que na minha obra se nota esse lado mais, né, desse aspecto da minha vida, desse momento. Desse momento. Recentemente, quando eu li o seu livro de poemas e contos, o Triângulo Torto, eu me senti fisgada não só pela musicalidade, mas também pela vertigem que me causou, assim, uma coisa que tem muito clara, que se sustenta na simbiose entre realidade e ficção. Simbiose entre realidade e ficção. Talvez. Mas você diz dentro da própria obra ou em relação a algo... Não. Especificamente com relação a esse livro. Ao Triângulo Torto. O Triângulo Torto. Acontece que realmente esse é um dos meus trabalhos que mais tem de mim, assim, que mais tem aspectos da minha própria vida, né? Eu posso dizer que toda a minha obra é autobiográfica, assim como toda a obra é autobiográfica, né? Talvez, não sei se estou equivocado de falar isso, mas talvez toda a obra seja autobiográfica. E eu não consigo construir personagens, não construo personagens como Dickens consegue. Eu não, todos os personagens sou eu. E sim, portanto, existe esse lado autobiográfico, que é o que acontece na nossa vida. Eu acho que a realidade e a ficção estão numa relação que nós ainda não conseguimos chegar ali no elo perdido entre essas duas realidades, porque a ficção não deixa de ser uma realidade. E assim, as coisas que pensamos, que imaginamos, também afetam muito as coisas que acontecem, e a memória para todo mundo, acho que é a prova disso, né? A quantidade de coisas que nós inventamos, reformulamos e mexemos, e aí já não se sabe mais o que realmente a gente viveu. Eu acho que a autobiografia é condição de toda a existência de todo mundo, artista ou não. Bom, eu acho que tem um aspecto muito interessante que na tua obra e que vou voltar ao Borges, se você não se incomodar, né? A gente tem aquela questão do tempo, o tempo que não tem começo nem fim, que eu acho que é uma coisa muito presente na obra do Borges, essa dificuldade, ou não é nenhuma dificuldade, essa briga em não querer determinar começo e fim para as coisas. E os elementos que eu acho que a gente pode pensar que contribuem na literatura dele, né, para que isso ocorra. Alguns são muito concretos, né? A gente tem o espelho, a gente tem o círculo, a gente tem o labirinto,
extrapolando, a gente tem a noção de, ou a vivência do infinito. Tudo isso tem a ver com o mundo do Borges, né? Eu estava lendo esse livro aqui, Borges, um giróvago, do Paulo Leonardo Medeiros Vieira. E nesse livro tem uma passagem que eu acho que resume muito bem o que pode ser o mundo borgiano. Ele diz: nele tudo se repete sempre e tanto, em cada momento, num eterno retorno. Tempo, sonho, espelho e labirinto, o mesmo e o outro, a história condensada no Aleph, o universo na palma da mão, um punhado de areia que revoluciona a geografia do deserto. O labirinto de Borges, descrito por ele mesmo. Eu não consigo falar da tua obra sem ligar ela imediatamente a Borges. Borges. Eu confesso que quando eu aceitei o convite, eu não fazia ideia de que o tema era Borges. Eu achei que eu ia vir falar, me falaram que a minha obra tinha a ver com o tema e eu vim feliz. Porém, realmente, o tema é Borges. Aqui estamos, vocês provavelmente gostam de Borges. Assim como eu também gosto. Não me entendam mal, eu não estou aqui querendo me libertar de Borges e muito menos denegrir a imagem de Borges. Acontece que as influências, como vínhamos falando, você acabou de fazer uma citação que cita o infinito do tempo, né? o circular, o eterno retorno. Isso tudo para mim é mais do que evidência de que a minha obra não tem influência de Borges. Claro, eu li algumas coisas e me interessa. Porém, as coisas não funcionam. O tempo não é linear, assim como bem dizia essa citação, que eu concordo totalmente de cabo a rabo, apesar de se referir a Borges, mas o tempo não é linear, não? E o tempo não é linear. As coisas se influenciam, não daqui para lá, mas numa miríade de vetores, de influências. E é disso que eu tento falar na minha obra. Por exemplo, a minha obra também influencia Borges, né? E eu não tenho medo de falar isso, mas influencia sim, porque nada, não está parado, né? Esse ciclo, quem gosta um pouco de budismo jamais iria contra isso que eu estou falando, já que, né, o eterno ciclo do samsara, da vida e da morte, o tempo está conectado. A serpente está mordendo o seu próprio rabo, não? A serpente está mordendo o seu próprio rabo. Então, você vem dizer que Borges é a cabeça, eu sou o rabo, ou eu sou a cabeça, ele é o rabo. Eu me confundo. Qual que era o seu signo mesmo, Milu? Capricórnio. Então eu vou falar, a minha obra influencia a obra de Borges. Você não acha que você está sendo um pouco prepotente? Veja bem, Milu. Não. Não? Não. Nem um pouco. Bom, isso eu digo sem nenhum medo nenhum medo de soar prepotente, realmente. Eu falo isso totalmente seguro de mim mesmo. Porque, justamente por isso. Né? Isso foi uma coisa que a matemática me ensinou. E é uma coisa que estamos todos tentando nos ensinar desde que passamos a fazer arte. E é isso de que as influências não caminham em linha reta. E assim como nós pensamos na nossa avó, nós estamos criando a nossa avó. A nossa avó não morreu. E é isso o maravilhoso da cobra que morde o seu próprio rabo, porque as coisas não... O passado existe como recordação presente. O futuro existe como esperança presente. E o presente existe como o quê? Ninguém sabe.
ninguém jamais definiu o presente. Bom, tem, né, a fala clichê de que, bom, já passou, acabei de falar, agora já é passado, e acabei de pensar, já é futuro. Enfim. Nenhuma prepotência, não, Milo, com segurança. A gente podia falar um pouquinho do seu livro novo, O Ceravela. O Ceravela? Bom, isso é até curioso, porque se vocês repararem na cronologia da minha obra, eu tive um certo hiato, não? 2011 foi meu último romance publicado e já é 2014, fim de 2014, e eu ainda não mostrei nenhum livro novo a vocês. O que é totalmente normal. Ceravela estará sendo lançado no segundo semestre de 2015, também pela Companhia das Letras, graças ao Senhor. E Ceravela, eu tomei um pouco mais de tempo nesse livro, porque é um livro que fala justamente desse tema tão impalpável, que era esse que eu tentava discorrer agora há pouco, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Oriente durante esse tempo, desde 2011, passei alguns meses lá, e isso mudou um pouco as minhas ideias, eu acabei me transformando, achei que eu tinha virado alguma coisa, e quando eu vi eu estava totalmente equivocado, acabei que eu voltei para a minha ideia original de livro, e o Ceravela tem um argumento um pouco simbólico, mas que já está bastante objetivo na minha cabeça. Bom, Ceravela nada mais é do que realmente um livro que fala sobre a cera e a vela. Todas as narrativas desse livro, que eu quase tenho a prepotência de chamar de poema épico, que é a referência que eu estou utilizando estruturalmente nessa obra, e a Ceravela fala dessa vela que está acesa constantemente, e enquanto ela vai derretendo, a cera que se derrete dela vai ao mesmo tempo se solidificando e construindo uma nova vela de uma outra forma, porém ela nunca está completamente derretida, nem nunca está completamente solidificada. Essa cera se derrete, forma uma nova vela, e é uma constante mutação onde a vela nunca se lembra das formas em que ela assumiu anteriormente, porque ela está em processo de constante mutação. E aí, dentro dessa cera, existem pequenas partículas que vão se movendo, e esse novo arranjo dessas partículas que conformam a narrativa que vai se estabelecendo. Talvez soe um pouco abstrato no momento, mas em 2015 vocês poderão comprovar, e aceito críticas. Você vai fazer o lançamento em São Paulo, é isso? O lançamento em São Paulo, sim. Aqui não? Ainda não recebi um convite, Débora. Então, segundo semestre de 2015, me aguardem, Ceravela. Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Curto, não? Temos um segundo bloco aqui com outras pessoas. Aliás, gostaria de agradecer muito, primeiro me desculpar, não agradeci no momento. Muito obrigado, Daniel Dias, e o outro rapaz, Lucas. Muito obrigado, eles me ajudaram bastante na organização também aqui no início. Que vou chamar na sequência. Obrigado. Para conversar aqui com o pessoal. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. Borges. Se você tivesse que falar... Borges. Vou te dar uma folga. Tá? Muito obrigado, Milu. Se você tivesse que falar de forma mais sucinta, a mais sucinta possível, o que te move a escrever? Sucinto é complicado, né? Eu já vi. Eu só falo, o que te move a escrever com sucinto na mesma frase soa estranho. Bom, para ser sucinto, eu acho que o que me move a escrever parte disso que vocês já cansaram de escutar, e eu não vou me repetir. Esses são os meus temas. Essas são as coisas que me movem não só a escrever, mas que me movem a continuar vivo. Se não fossem esses temas, eu teria me matado muito anteriormente, porque a vida às vezes é um pouco tediosa. Mas o que me move a escrever são essas perguntas, são principalmente essas causalidades, essas casualidades, essas aleatoriedades, essas combinações, a maneira como coisas diferentes se misturam e se transformam e viram outras coisas. É uma coisa que eu nunca entendi. E talvez seja por isso que eu sigo escrevendo. Eu me acordo de um conto que eu escrevi quando eu tinha 15 anos.
E não sei se ouso dizer que era um conto bom. Porém, é o primeiro conto que eu considero assim, bom, minha primeira excursão literária, verdadeiramente. É a primeira vez que eu... Enfim, eu gosto muito desse conto. E se chama A Bengala. E eu acredito que nas entrelinhas daquele texto que escrevi, assim, entre as frases de lá, eu consigo enxergar toda a minha obra, tudo que eu escrevi desde então, e tudo que provavelmente eu vou escrever, né? Tudo que sou eu hoje, nos meus 29 anos, 2 livros publicados, uma faculdade abortada 2 vezes, tudo que eu escrevi e tudo que eu sigo escrevendo estava contido ali. Talvez só para mim, só eu consigo, né? Só eu consigo ler essas entrelinhas. Mas está ali, já estava ali. Então tudo que eu venho fazendo é uma forma de uma reescritura daquilo que sou eu, ou que eu acho que as pessoas querem que seja eu. Talvez seja isso que me move de alguma maneira. Não? Respondi? Respondeu. Bom, eu queria agradecer novamente a sua presença aqui e aí, assim, a gente vai ter um segundo bloco, em coisa de 30 segundos. Eu vou chamar aqui o escritor Daniel Dias e o ator Lucas Heimans. O Daniel Dias é estudante de letras e o Lucas de teatro. Eles vêm aqui para falar de literatura e teatro, então vai ser bem rapidinho, tá? Obrigado a todos. Atenção.